Jesus hoje, ele quer pousar na sua casa. Você está preparado para receber Jesus? Para jantar com você? Repousar na sua casa? Passar a noite na sua casa? Está preparado? Porque ele hoje quer ter um encontro com você. Amém? A mensagem de hoje, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, que fala sobre Zaqueu. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que diz assim: Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, glória a Deus, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. E apresentando-se, desceu e recebeu. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E havendo-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho desfraudado alguém, e restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, meus irmãos? Jesus veio para salvar todos aqueles que estavam perdidos. Quando Jesus ia passando, Zaqueu ouviu falando que Jesus ali estava passando. Zaqueu teve curiosidade de saber quem era Jesus. E ali, porque ele era pequeno, subiu numa figueira para ver quem era Jesus. Então, quando Jesus ia passando, Jesus viu, olhou para cima e viu, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E muitos ali acharam aquilo um absurdo, né? Porque que ele vai jantar, vai dormir, né? Vai comer na casa de um pecador. E tem muitos, meus irmãos, que se dizem santos e são mais pecador do que aqueles que é pecador. Porque pelo menos já estamos vendo quem é aquela pessoa. Todo mundo já sabia quem era Zaqueu. Todo mundo sabia quem era Zaqueu. E Zaqueu deu a oportunidade de que Jesus entrasse na casa dele, tanto na casa material como na casa espiritual. E quando Jesus chegou, houve mudança na vida daquele homem. Porque aqui Jesus disse: e veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar que se havia perdido. Eu sempre falo, né? Pregar para crente é bom demais, né? Tá todo mundo em casa, todo mundo conhecedor da palavra.
Agora eu quero ver você pregar para aqueles que são pecadores, aqueles que estão no mundo. Eu quero ver aí você pregar para eles. Outra coisa que é muito difícil é você pregar na sua casa, para a sua família, quando tem alguém que não é servo do Deus vivo, que não é filho do Deus vivo ainda, que não se entregou e não desceu as águas e não fez uma aliança com Deus. Pregar em casa é difícil, mas temos que pregar. E outra coisa, quando Jesus ia passando, Zaqueu estava em cima da figueira. E Jesus disse: desce depressa, porque o grande é Ele. Ele está acima de tudo e de todos. Nós devemos estar sempre, sempre aos pés de Jesus. Que quem tem que estar é Ele. O maior, o grande é Ele. E ali todos acharam um absurdo porque Jesus estava na casa de Zaqueu. E Zaqueu, meus irmãos, deu lugar para que Jesus entrasse e trabalhasse na vida dele. E é o que você deve fazer. Dê lugar para que Deus entre na sua casa, entre na sua vida. Quando chegar um servo de Deus falando de Jesus para você, dê ouvido, né? Dê ouvido. Porque aquele que leva amor para os outros é servo do Deus vivo, é servo de Deus. E aquele que leva amor é porque se preocupa com você, se preocupa com aqueles que estão no lamaçal do pecado, né? Que está no caminho errado, que você venha se voltar para Jesus. Se você está afastado, que você volte. O Pai te ama, o Pai tem veste nova para você. E você que ainda não fez uma aliança com o Senhor, faça. Porque Jesus está te esperando, está de braços abertos, te esperando. Dê lugar para que Deus entre e modifique este coração, essa vida, transforme essa vida. Faça como Zaqueu, diferente do jovem rico, né? O jovem rico, ele ficou muito triste quando Jesus falou para ele: vende tudo que tu tem e me segue. Mas na verdade Jesus não queria que ele ficasse pobre, que ele desse tudo para ele. Jesus só estava querendo saber quem era o dono do coração daquele jovem, diferente de Zaqueu. O dono do coração daquele jovem era o dinheiro. Não deixa o dinheiro ser dono do teu coração. Deixa Jesus ser dono do teu coração. Amém, meus amados? Pense nisso. Se você tem uma Bíblia em casa, pegue e medite na palavra do Senhor. Que o Senhor tem veste nova para você. E aonde Ele chega, a salvação. E o Evangelho é para todos. A palavra de Deus é para todos. Não tem escolhido. A palavra de Deus é para todos. Amém? Deus abençoe. Que Deus esteja sempre com todos. Amém? Não esqueça, Jesus te ama. Glória a Deus.